A paz do Senhor, amados. Amém. Eu pedi para as irmãs que estão lá atrás, chegar um pouquinho mais para frente, né? Ficar mais pertinho aqui da gente. Não precisa falar tão alto. Tem um monte de cadeira sobrando aqui, ó. Nós precisamos estar mais juntinho, né? Isso melhora bastante. Melhorou. Eu gostaria que sentasse mais aqui, né? Na frente. Meus irmãos e minhas irmãs, paz do Senhor a todos. Amém. Queria desejar também uma boa noite aos nossos internautas. E hoje nós vamos estar falando sobre consciência. A nossa lição aqui, ela traz, né, a primeira manifestação da consciência, a consciência como lei escrita no coração. Depois ela vai nos trazer a acusação e o julgamento, e depois por aí nós vamos estar vendo as outras, né? Mas hoje eu quero começar um pouquinho diferente a minha aula, e eu vou fazer umas perguntinhas para vocês, tá? Mas não tenham medo de responder e nem vergonha, porque isso aqui é uma escola. Nós estamos aqui para aprender, né? Muito bem, eu vou fazer a minha primeira pergunta para a irmã Sônia. Glória. Irmã Sônia, o que é consciência? Algo que nos acusa. Como? É algo que nos acusa. Algo que nos acusa. Ai, acho que é isso. Porque, assim, ó, o pastor Adalberto, ele sempre dizia para nós, para mim, para pessoas que perguntavam, né, para ele, se era pecado tal coisa. Daí ele dizia assim, se a tua consciência te acusa, não faz. Muito bem, isso aí, mas eu Mais. quero mais uma Geraldo, eu quero mais Uma resposta. eu quero mais você fugiu a palavra? O que é consciência, irmão Geraldo? Consciência. Isso aqui que a gente faz ou deixa de fazer e fica relembrando. Fala, Zé. Julgamento interior? Julgamento interior, a lição fala sobre isso, né? Mantida, o que é consciência? Consciência, para mim, é aquilo que a gente fez e fica lembrando sempre. E se não fez, também fica lembrando. Então, como certo e errado, ela fica batendo. Certo. A lição nos diz que a consciência, ela é como um sensor que Deus colocou dentro do ser humano, né? Eu diria também, talvez, um freio que Deus colocou dentro do ser humano, um limite dentro do ser humano, para ele não se extravasar demais, poderia ser tudo isso aí, né? A consciência, tá? Aqui a lição diz que ela tem uma função judicante. O que é uma função judicante? É uma função que o tribunal exerce quando vai julgar alguém, né? É uma função judicante, uma função de julgar, de examinar, de avaliar, né? A consciência, ela nasce com o ser humano, ela é inata. Não tem como eu dizer, eu não quero mais a minha consciência e tiro ela. Não tem. A consciência, ela é inerente. Não tem como a gente dizer que não quer mais essa consciência. Nós não temos esse poder sobre a nossa consciência nesse sentido, né? Mas a gente vai ver, tá? A Bíblia vai nos dizer, tá? Que aqui, ó, nós, para termos uma boa consciência, nós devemos ser dirigidos pela palavra de Deus. Nós devemos ter
ter uma mente treinada pela palavra de Deus, pelos preceitos do Senhor, para poder ter uma boa consciência. Porque tem pessoas que não são cristãs, que têm uma boa consciência, numa consciência natural, que a gente vai estar vendo no decorrer da lição. Mas para nós termos uma consciência, como Paulo disse quando foi julgado, que ele não pecou nem contra a lei, nem contra os judeus, que ele tinha uma boa consciência, porque fez a vontade de Deus, teve uma boa consciência. Lá em 2 Timóteo, Paulo vai dizer assim para ele: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Né? Então, para nós termos uma consciência saudável, uma consciência tranquila, nós precisamos ser treinados pela palavra do Senhor. Precisamos andar na sã doutrina para ter essa consciência tranquila. Amém, irmãos? Amém. Muito bem. Então, vamos lá para a nossa introdução. Deus fez o ser humano com um senso moral, chamado consciência, que acusa, defende e julga. Funciona segundo a lei moral, com todas as pessoas. As escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja e o Estado. A consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Tá? Então, aqui tem uma definição na nossa introdução, né, bem fácil de entender, né, sobre o que é a consciência. Né? Então, a consciência, ela pode nos defender ou pode nos acusar. Né? Sem ela, o ser humano fica que nem um carro sem freio ou abaixo. Né? Vamos lá então. Antes e depois da queda. Como que era a consciência do ser humano antes da queda? Como será que era essa consciência? A primeira manifestação, do grego Schneider's, saber como. A consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É como um sensor instalado na alma humana. Tá? Alguns teólogos consideram que seja no espírito. Não há consenso sobre isso. Tá? É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado. Então vamos lá. Antes da queda, como que era a consciência do ser humano? Né? Adão e Eva estavam lá no paraíso. Deus falou: não comam da árvore que está no centro do jardim. E muito bem, eles, a princípio, a Bíblia não relata, né, quanto tempo eles viveram no jardim até a queda, né? Mas eles podem ter vivido muitos milhares de anos, né? Até a queda, tá? No paraíso. Então a Bíblia vai dizer que até ali eles tinham uma consciência guiada somente pela santidade de Deus. Uma consciência em paz. Uma consciência tranquila. Né? Porque eles andavam, tinham comunhão com Deus, eles não conheciam o mal, eles não conheciam o pecado, então eles tinham uma consciência tranquila. Né? Então a gente vai ver, tá? Eu fiz umas anotações aqui para vocês, que essa consciência, tá? Que eles tinham, tá? Não os acusava de nada, porque não tinha do que acusar, não é mesmo? Eles viviam no paraíso, né? Não tinha pecado. Não existia o pecado, então a consciência deles era livre, né? Era livre. Então vamos ver aqui, tá? Qual a origem dessa consciência, tá? A consciência foi implantada no ser humano. E a Bíblia fala, tá, sobre a lei escrita no coração. O que é a lei escrita no coração? Deus carimbou no ser humano a consciência.
né? Uma boa consciência, antes do pecado, uma boa consciência. Então a lei escrita no coração se refere a essa boa consciência, né? O ser humano, quando nasce, quando cresce, quando já tem maturidade, ele sabe discernir entre o certo e o errado. Amém? Então, a gente vai ver que a nossa consciência, ela tem algumas funções básicas. Para que ela serve, essa consciência? Tá? Então, ela tem a função de acusar, justificar, tá? E ela também serve como um instrumento do Espírito Santo para convencer o ser humano do pecado. Né? Quando alguém aceita Jesus, ela vem para Cristo, tá? Ela já vem com a consciência dela, tá? Arrependida. Ela já vem sabendo que tudo que ela fez até ali era errado, que ela reconhece que precisa de Deus. Ali ela tomou uma atitude, tá? De acordo com aquilo que a consciência dela diz para ela fazer. A minha consciência me disse para mim, quando eu aceitei Jesus, que eu precisava desse Jesus. Eu estava consciente desse Jesus. Alguém me disse, mas tu vai virar crente? Só igreja, não tem mais divertimento, não tem mais festa, não tem mais baile, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Vida de crente é muito chata. Foi assim que eu escutei. Eu, em particular. Mas a minha consciência me dizia, não, eu preciso desse Deus. Então eu tomei uma atitude. Eu não quis o mundo. Eu recusei os prazeres da carne e a minha consciência decidiu que eu precisava desse Deus. Eu não estava mais me importando com as coisas que eu estava deixando para trás, que o mundo acha que é bom. Então a minha consciência me fez pensar, analisar, né, e tomar uma decisão, né, que seria aceitar a Cristo. Né? Então, a gente vai ver que a nossa consciência, ela não tem limite. Principalmente para o mal, quando se fala em termos de mundo, de seres humanos, que não são cristãos, né? Então, a nossa consciência, ela pode adoecer, ela pode amadurecer, né? Ela pode cauterizar. A gente vai estar vendo durante a lição o que é uma consciência cauterizada, tá? Então, ela pode também, tá, achar que tudo é relativo, tanto faz como tanto fez, entendeu? Tanto faz servir a Deus, servir aos deuses, que tudo é uma coisa só, né? Então, a nossa consciência, né, é que nos faz tomar a atitude que nós tomamos. Né? O ato de decisão, por que muitas vezes a gente faz alguma coisa, não consulta a Deus e depois dá errado e a gente se arrepende, a consciência fica o quê? Pesada. Né? A consciência fica nos acusando. Dá mais para quê? Por que eu fui fazer isso? Por que eu não olhei? Por que eu não busquei? Né? Então, a nossa consciência, tá? ela pode nos afastar de Deus ou nos achegarmos a Deus. Né? Então vamos lá, continuando. A gente vai ver que antes da queda, tá? Antes da queda, a vontade do ser humano era de obedecer a Deus. A vontade era essa, ele fazia tudo que Deus dizia. Não conhecia o pecado, não conhecia o mal. Às vezes eu fico pensando, assim, imaginando, né? Como será viver num mundo sem o mal? Não sei se vocês já imaginaram isso. Como seria viver num mundo onde não existe o mal, onde não existe a inveja, onde não existe a contenda, né? Como seria viver num lugar assim? Uma consciência de paz.
né? Com uma consciência tranquila, saber que tu vai acordar, vai levantar, vai trabalhar, porque o céu nós vamos trabalhar, né? E tu não vai ter canseira, não vai ter ninguém te sufocando, não vai ter ninguém te perseguindo, não vai ter ninguém te incomodando, que a tua cabeça, né? Porque a nossa mente, a nossa consciência é o que faz o nosso corpo adoecer. Às vezes a gente vai para o trabalho e acontece qualquer coisa, e coisas contrárias, aquilo fica martelando na nossa cabeça, né? E martela. Ou às vezes alguém falou uma calúnia, caluniou a gente, ou alguém falou alguma coisa que entristeceu e aquilo fica, né? Que nem um martelinho assim na cabeça, né? E isso aí é o que nos deixa doentes, porque a nossa cabeça, às vezes, não nos dá paz. Porque se nós andamos com Jesus, mesmo que alguém te perseguiu ou falou alguma injustiça a teu respeito, a nossa tendência seria, mesmo assim, ficar em paz. Porque nós sabemos a quem nós servimos, e o Deus que nós temos, e aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Né? Se alguém me calunia de uma coisa que eu não fiz, né, eu não tenho por que me perturbar, mas a nossa mente, ela nos perturba. Mesmo sabendo que tu é inocente, a gente fica com a coisa martelando ali e perturbando a gente. Então nós temos que treinar essa nossa consciência, que nós andamos em Cristo, para não deixar essa nossa consciência ficar nos martirizando. Por quê? Porque assim, ó, é treinamento, os psicólogos ensinam, é treinamento. Né? E nós andamos com Jesus, nós temos que andar sempre em paz, sempre com a mente tranquila. Embora você esteja vendo a tempestade vindo na sua frente, mas você tem Jesus, você tem Deus. Deixa que a tempestade vai passar. Né? Fique tranquilo, fique em paz, não deixe os pensamentos lá no trabalho ficar. Muita gente perde o sono, tem insônia, não dorme, porque não consegue administrar a sua consciência por este fato, né? Agora vamos ver aqui, tá? Uma consciência sem culpa, a consciência não registrava dívida moral. Havia transparência com Deus e com o próximo, no paraíso. Né? Agora vamos ver o que aconteceu depois da queda. Quais foram os efeitos que aconteceu com a nossa consciência? Primeiro, distorção. Ela foi distorcida, não foi destruída. Nós temos a capacidade de pensar, de agir, então não foi destruída. Né? Mas ela foi distorcida. Por isso que a gente às vezes parece que está dentro de um redemoinho, né? A consciência, ela continua operando em nós, só que agora sob o efeito do pecado. Por isso que nós nos perturbamos tanto, porque nós estamos no mundo ainda que está aqui cheio de pecado. Nós vivemos nessa terra que ainda está cheia de pecado. Então nós temos que treinar essa nossa consciência, treinar para ter paz. Eu friso bem isso, irmãos, para a gente poder ter uma vida, sair de manhã do trabalho, voltar e trabalhar em paz, viver em paz, voltar para casa em paz. Né? É só treinamento do nosso cérebro, da nossa mente. A gente consegue. A nossa mente, ela tem o poder para fazer as coisas se voltarem para o bem, mesmo que as coisas aos nossos olhos pareçam mal. Sabe? Então a gente vai ver também, tá? A nossa consciência, ela ficou um pouco curvada com o pecado. Um pouco não, acho que bem curvada. Né? Porque às vezes nós podemos chamar o bem de mal e o mal de bem. É o que está acontecendo no mundo fora. Né? Hoje em dia, o que é certo é errado e o que é errado é certo. Né? As leis morais hoje são todas erradas. Né?
Então nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão com a consciência desequilibrada, com a consciência curvada, distorcida no mundo que nós vivemos. Não há mais, a consciência não está mais operando como deveria, para aquilo que ela deveria operar, para aquilo que Deus fez, para a função daquilo que Deus fez. Eu estava vendo aqui em Romanos 9:1, que diz assim, ó, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Como entrou o pecado, nós temos o Espírito Santo e tem o pecado, o diabo do outro lado. Aqueles filmezinhos que nós tínhamos, do lado o diabo mandava fazer o mal e do outro tinha. Entendeu? Isso é uma consciência. Eu acho assim, ó, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu estou indo para um lugar e daqui a pouco vem aquela voz do Espírito Santo. Não faz. Para. Nós vamos ver isso mais daqui a pouco, tá? No outro tópico. Vai deixar para frente. Nós vamos ver isso depois no outro tópico. Tá? Então, é assim, ó. Então, o que eu quero dizer para vocês, o que é uma ambivalência moral? Uma ambivalência moral é a existência de dois pensamentos simultaneamente dentro da nossa mente. Entendeu? Então, por exemplo, né? A nossa consciência pode tanto nos acusar justamente quanto se desculpar indevidamente. Às vezes a gente pode fazer alguma coisa e ser culpado e nos desculpar indevidamente, não reconhecer o erro. Tá? Como ela também pode, tá? Acusar injustamente. Né? Então, eu queria dizer para vocês que ali em Naum 1:3, Deus vai dizer assim, ó, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e Ele não vai ter o culpado por inocente. Tá? Deus não vai ter o culpado por inocente. Por quê? Porque se a nossa consciência quer nos defender, mesmo nós estando errados, não adianta que naquele dia lá, no tribunal de Deus, nós queremos nos desculpar porque não vai ter desculpa. Perante Deus não há desculpa. Por quê? Porque Ele nos deu essa consciência aqui, ó. Ele colocou esse freio dentro da nossa cabeça. Né? Depois a gente vai vendo bem isso aqui, tá? Então é a questão da autojustificação, né? A pessoa tenta se autojustificar. Ela vai dizer assim, ó, lá em Mateus 7:22, mas Senhor, em teu nome, nós não expulsávamos teu nome. Em teu nome nós não fazíamos milagres. Então a Bíblia vai dizer que não adianta nada, os dons espirituais, eles não implicam em salvação, né, pastor? Eles não implicam em salvação, tá? Dom é uma coisa e salvação é outra. Se você tem dom na igreja, canta, prega, dá aula, mas você não tiver uma boa consciência com Deus, uma consciência limpa, tranquila, não adianta nada. Não adianta de nada. Depois da autojustificação, nós estamos falando aqui em ambivalência, né? São dois pensamentos. O primeiro é a autojustificação, né? A pessoa está sempre transferindo a culpa para o outro, nunca é dele, né? E aí, isso um dia vai dar errado. Então, a culpa e o medo. A culpa e o medo, tá? É a sensação, tá? A culpa real a pessoa pode sentir culpa sem motivo, ou ela pode sentir culpa quando não deveria sentir a culpa. Então, essa sensação de culpa, nem sempre ela pode ser real. Às vezes,
às vezes, né, a pessoa pode se sentir culpada de alguma coisa que ela não tem aquela culpa, não é culpa dela, mas ela se sente culpada, né, sentimento de culpa. Né? E às vezes quem deveria estar sentindo a culpa não sente culpa. Entende? Tudo depende da consciência de cada um. Né? Então a nossa consciência, ela aponta a falha, mas ela não remove a culpa, quer ver? Por si só, ela não regenera o coração do ser humano a reconciliar-se com Deus. Por exemplo, quando Deus perguntou para Adão por que ele tinha comido do fruto, tá? Ele simplesmente culpou a Deus, porque ele disse assim, olha, a mulher que tu me deu me fez comer e eu comi. Então ele estava querendo transferir a responsabilidade dele para o Senhor, para Deus. Ah, Senhor, se o Senhor talvez não tivesse me dado essa mulher, eu não teria pecado, eu não teria comido, entendeu? Aí a mulher, por sua vez, transferiu a culpa para o diabo, né? O diabo está no papel dele, que é tentar. Mas você só cai na tentação se você quiser. O diabo não te obriga a cair na tentação. Né? Eu li um livro de um pastor lá de São Paulo, em que ele disse que o diabo tentava muito ele com prostituição. Que enviava muitas mulheres no escritório deles e as mulheres iam praticamente quase seminuas e davam em cima dele. E ele disse que todas as vezes ele resistiu firme, bravamente, mas ele disse que foi difícil. Porque era uma insistência do diabo fazer ele cair. Quer dizer, ele foi tentado, né? Naquilo que mais o homem tem fraqueza, mulher, não é? Naquilo que mais o homem tem fraqueza, mulher, mas ele resistiu, ele não caiu na tentação. Né? E o diabo ele vem tentar o ser humano naquilo que o ser humano mais gosta. Tentação não é ruim. O diabo vai te tentar em coisas boas, boa para a carne, entendeu? Naquilo que tu gosta, se a pessoa gosta de jogar, gosta de beber, gosta de roubar, o diabo vai tentar naquilo ali. Né? E aí nós vamos ver mais adiante, né? O que diz como que é a consciência de uma pessoa que pratica o mal. Né? Vamos lá então para o próximo tópico. Tá? O direito natural. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo, fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou do direito natural. Então a gente vai ver, meus irmãos, tá? Que todo ser humano, ele nasce com essa consciência, é um direito natural, todo mundo tem. Lá no mundo tem pessoas que não são cristãs, por exemplo, tá? Elas têm uma boa consciência, por quê? Elas fazem certinho, elas são honestas, elas amam o próximo, elas fazem tudo certinho. Aí às vezes as pessoas dizem, só falta aceitar Cristo. Eu já escutei isso. Ai, fulano é tão bom, faz isso, mas só falta aceitar Cristo. Quer dizer assim, que isso, muitas pessoas lá fora têm, é uma lei natural, uma lei da consciência boa, uma lei natural. Todo mundo nasce com isso. Você não pode ser cristão ou não cristão. Todo mundo sabe que é certo e que é errado. Todo mundo sabe que não deve prejudicar o próximo. Age com inteireza de coração, age com bondade, né? Age com amor. Isso a gente chama de consciência natural. Tá? Então a gente vai ver, por exemplo, se uma pessoa estupra uma criança, uma jovem, uma mulher, ela vai para a cadeia. Eles têm que separar esse estuprador dos outros presos. Por quê? Porque os outros presos, eles têm consciência de que eles fazem um mal, mas esse mal aí eles não suportam, eles não aturam esse mal, que é estuprar. Mas como é que eles sabem? Eles estão lá, são praticantes do mal, mas eles sabem que o estupro é um crime horrendo, horroroso. E nem os bandidos aceitam isso. Então, eles têm que separar o estuprador. Então, essa consciência natural, tá?
é inata ao ser humano. A gente vai ver que se alguém também faz algum crime em uma comunidade, a comunidade bem, às vezes tenta linchar, né, o criminoso, principalmente estuprador e pedófilo, né? Então a gente vai ver que as pessoas que estão lá fora e que não têm a Cristo, elas têm essa consciência natural de que o bem tem que ser praticado. Isso é a consciência natural. Alguém quer comentar alguma coisa? Pastor, quer comentar? Ninguém quer comentar? Então vamos lá. Lei escrita no coração. Em Romanos 2:12-16, Paulo faz referência à lei mosaica, dada a Israel a lei moral, o direito natural comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando, quer defendendo. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural, a escrita em pedras dos preceitos comuns a todos os homens, com proibição de matar. Além disso, houve ampla regulação da vida civil, direito de propriedade, direito de família, por exemplo, e o estabelecimento de leis cerimoniais, antes da codificação do direito natural pela lei mosaica. Outras sociedades antigas tinham seus regulamentos. Os principais eram os códigos mesopotâmicos, Namu, Lipit Ishtar e a lei de Hammurabi. Há alguns teólogos que dizem, eu já ouvi, não sei se o pastor já ouviu falar, que eles até dizem que a lei mosaica foi copiada da lei de Hammurabi. Já ouviu falar nisso? Porque essa lei é uma lei que já existia, entre os sumérios, na civilização antiga. Então, a gente vai ver que antes da lei de Moisés, já existiam algumas leis em outros povos, para que a sociedade, ela viva, e tem que existir, tem que existir a lei. Nós temos muitas leis, leis de trânsito, leis sobre matar, sobre roubar, enfim, muitas leis nós temos na nossa sociedade, no nosso país. Então a gente vai ver que a lei, ela tem que estar escrita no nosso coração, ela tem que estar aqui, Eu sei que se eu vou sair na BR-101, eu não posso passar de 110, é a lei, mas se eu passar, eu estou pecando, entendeu? Eu estou pecando se eu passar. Eu estou pecando, por quê? Porque eu estou desobedecendo a lei dos homens. E nós devemos obedecer tanto a lei dos homens quanto a lei de Deus. Então, a gente vai ver aqui, eu vou ler um negócio para vocês aqui, um texto bíblico que diz assim: assim todos que pecaram, Paulo vai dizer, acho que está ali em Coríntios, não, está em Romanos 2:12. Assim todos os que pecaram sem lei perecerão, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei, porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Os que praticam serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam leis para si mesmos. Embora não tenham lei, eles mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, das pessoas, de acordo com o seu evangelho. Por isso que eu digo, nós temos que andar com uma boa consciência e obediência. Alguns podem até discordar da declaração do apóstolo, por exemplo, mas alguém que vive lá no fim do mundo
nunca escutou o Evangelho de Cristo. Nunca. É justo ela perecer sem nem conhecer a lei de Deus, nem conhecer a Cristo? Bom, se ela praticou o mal, é justo. Porque todo ser humano, como a gente já viu aqui, ele nasce sabendo discernir entre o certo e o errado, entre a mão esquerda e a direita. Tá? Então, eles serão julgados, né, pela sua consciência, pelo seu amor para com o próximo. Né? Então, a gente vai ver que não é injusto. Não é injusto. Agora, se você conhece a verdade e pratica a mentira, vamos saber que injusto seria que nós fôssemos salvos. Né? Então, a gente vai ver todo ser humano tem essa consciência de saber o que é certo e o que é errado. Mesmo sendo cristão ou não sendo cristão, todo mundo sabe. Mesmo os índios que vivem lá no meio da floresta amazônica, tem comunidade indígena lá que nunca teve contato com o homem branco. Nunca. Tá? São comunidades indígenas que o homem branco não pode chegar, eles matam. Já mataram 2 americanos que tentaram chegar nessa comunidade no meio da selva amazônica lá, e eles simplesmente matam qualquer pessoa estranha que chega lá. Ninguém consegue entrar nessa comunidade. Então a gente vai dizer, mas será que é justo eles vão perder a salvação? A Bíblia diz que, ali em Romanos, que Deus, que tudo, Deus está na natureza. Tudo que foi criado, Deus está em tudo que foi criado. Então, pela própria criação, a gente já pode sentir o poder de Deus. Então, é justo que eles pereçam porque eles não conheceram o Evangelho? Não. Eles têm que ter uma boa consciência, eles sabem como é que eles matam as pessoas estranhas. Por que eles matam? Porque eles têm uma consciência. Talvez eles possam até pensar, essas pessoas vêm para cá, vão acabar com isso, né? Vamos matar antes que eles nos matem. Né? Então eles têm essa consciência do que é certo e do que é errado. Né? Isso aqui entra bem no campo da psicologia, né? Essa lição ela seria bem profunda, seria bom. Né? Porque a gente vai ver que Davi vai dizer no Salmo 51:13, né? Porque os meus pecados estão diante de mim. Né? Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está continuamente diante de mim. A Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Né? Daí eu pergunto, Davi não pecava, pecou muito. Mas por que ele era um homem conforme o coração de Deus? Porque nós, quando pecamos, nós temos um hábito de nos afastar de Deus, não é mesmo? E Davi não, ele fazia o contrário, ele fazia o caminho inverso. Quanto mais ele pecava, mais ele se jogava nos pés do Senhor. Nós, quando pecamos, né, a gente vem para a igreja, já nem senta mais no banco da frente, se sentava, começa a sentar lá atrás, no meio, depois atrás, aqui está na porta, daqui a pouco está lá fora, daqui a pouco não vem mais. Por quê? Porque a nossa consciência nos acusa e diz que não é mais digno de estar na frente do Senhor, de buscar o Senhor. A nossa consciência nos acusa dizendo que não merece mais o Senhor. Daí a pessoa ela acaba se afastando por causa da consciência que, em vez de dizer, não, vai lá, te joga, pede perdão, né? A consciência diz o contrário, afasta a pessoa da presença de Deus. Então esse é o problema. Né? Esse é o problema. Nós reconhecemos que o nosso pecado está continuamente diante de nós. E a Bíblia diz que nós pecamos no olhar, pecamos no pensamento, pecamos. Né? Vamos lá, continuando. Vamos lá para o próximo, tópico 2. Acusação, defesa e julgamento.
A acusação, defesa e julgamento. A consciência funciona como um órgão de acusação e defesa, mas também exerce função justificante, como já expliquei aqui, né? Gênesis diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O verbo conhecer, Yahweh, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Antes do pecado, conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma, como uma voz secreta e incômoda. Às vezes essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi após contar o povo. Uma consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo. Né? Então, a gente vai ver, tá, que o ser humano, tá, quando ele, tá, faz o mal, tá, e às vezes tem pessoas, por exemplo, né, que fazem mal, mas elas não são malignas, mas aconteceu alguma coisa e ela acabou fazendo uma coisa má, mas ela não é uma pessoa má. Aconteceu um episódio, aquela consciência vai ficar o tempo todo, mesmo que Jesus perdoou, a família perdoou, todo mundo perdoou, mas às vezes a consciência dela não vai perdoar. Eu tive um vizinho, quando eu era moça, que ele tinha um caminhão. E ele aqui na beira-rio ali na esquina da Vascaína, meu irmão vinha vindo de moto e ele entrou ali da rua do posto da Vascaína para em direção à Cidade Alta e não parou. E ele matou meu irmão. Meu irmão morreu. E o meu pai nem era crente, ele pegou e disse assim pra gente, era vizinho, cara, vizinho. E aí o meu pai disse assim para nós, olha, vocês perdoem ele, porque ele está sofrendo mais que nós. Eu disse, ô, tá louco? Né? E vou dizer uma coisa para vocês, o meu pai foi lá, conversou, perdoou, fez a gente ir perdoar, embora na época no meu coração não perdoava, né? Mas aquele homem, ele levou um ano, ele definhou e morreu. Ele ficou na cama, porque ele não se perdoou. Embora ele tenha recebido o perdão, ele não se perdoou. E a consciência dele pesou tanto, mas tanto, que matou ele. Ele morreu de desgosto. Sabe? Não levou um ano e ele morreu. Era um homem saudável, um homem forte, de meia idade. Mas morreu por causa disso. Meu irmão tinha 20 anos. Né? Então a gente vai ver que a nossa consciência, ela é um mistério, né? A nossa mente é um mistério, o nosso cérebro é um mistério, sabe? A gente não sabe, sabe, o poder que tem o nosso cérebro. Né? Se a gente pudesse estudar um pouquinho de neurociência para poder controlar, saber controlar o nosso pensamento, controlar os nossos sentimentos, né, seria bem interessante. Então, a gente vai ver que, tá, no caso de José, né, quando os irmãos venderam ele, e quando ele reencontrou seus irmãos, nesta época não tinha ainda a lei mosaica, tá? Mas José, mesmo sem lei, ele tinha uma boa consciência, porque ele não se deitou com a mulher do patrão, né? Ele tinha uma boa consciência de honestidade e de amor. Tanto que quando Jacó morreu, os irmãos ficaram com medo que José fosse se vingar deles. Eles não acreditaram que José realmente os tinha perdoado. A consciência deles pesou. E eles ficaram com muito medo que depois da morte do pai, então, José viesse se vingar deles. Então, a gente vai ver o que é uma pessoa viver
com uma consciência pesada. Jacó, o próprio Jacó, viveu mais de 20 anos com a consciência pesada, porque ele sabia que ele tinha feito contra Esaú, contra o irmão. Ele sabia o mal que ele tinha provocado no irmão. Tanto que ele orou a Deus, né? Ele orou a Deus, se encontrou com Deus no vale de Jacó, para depois de se encontrar com o irmão dele. Porque a coisa era pesada, era difícil. Né? Então a gente vai ver que não é fácil. A gente tem que ter autocontrole, controle da nossa própria mente. Se a gente aprender a ter autocontrole dos nossos pensamentos, das flechas que vêm, a gente tem que aprender a rebater com escudo as flechas que vêm contra nós, para que a gente possa administrar a paz no nosso coração. Nós temos Cristo, nós temos por obrigação ter paz no nosso coração, ter uma vida de paz. Porque se nós dissermos que temos a Cristo e vivemos uma vida cheia de tribulação e falta de paz, então eu sei que Cristo é esse que nós estamos servindo. É um Cristo sem eficácia. Amém, irmãos? Amém. Muito bem, vamos lá para o próximo tópico. Meu Deus, só até 10 minutos. Vãs justificativas. Nem vou ler porque senão não dá tempo. Né? Antes de entrar no próximo tópico, eu ainda quero lembrar aqui uma coisinha, né? Que quando o pastor vai fazer a ceia, ele lê ali em 1 Coríntios, né? 11, né? 11:23, é que cada um que examine a si mesmo, né? Antes de tomar a ceia. Né? Então, cada um, antes de acusar o outro, se acuse, né? Olhe para o teu pecado, olhe para o teu pecado. Né? Se enxergue, se olhe para o espelho, antes de ficar só olhando os outros. Tira, né, a fenda que está nos teus olhos, né? A trave. Por isso nós devemos nos autoexaminar. Bom, o que é a vã justificativa? É o que Adão fez, né? Ele transferiu a culpa para Deus, né? Aí, dizendo que a mulher era que fez ele pecar, transferindo a culpa para o Senhor, porque foi o Senhor que deu, ele não pediu a mulher para Deus, mas Deus que viu e achou que ele merecia a mulher, né? Então a consciência, Adão tentou aliviar a consciência dele, transferindo a culpa para Deus. Não é isso que a gente faz, né? Às vezes, mas não fui eu, a gente inventa mil desculpas, né? A gente está sempre querendo transferir a culpa que é nossa, às vezes, para os outros, para aliviar a nossa consciência. Mas não adianta, porque a gente não consegue aliviar. Quando tu tem culpa no cartório, não adianta querer que a consciência não alivia. Não alivia. Se você tiver culpa, não vai resolver de nada você transferir essa culpa para alguém. A melhor coisa a fazer mesmo é assumir a culpa, pedir perdão, porque Deus perdoa. Aí sim, você vai ficar com a consciência tranquila, com a consciência em paz. Amém? Amém. Bom, vamos lá, continuando. Né? A gente vai ver por que Adão e Eva se ocultaram de Deus. Por que eles se esconderam? Não é porque eles estavam nus, não era pela nudez. Eles se esconderam porque eles estavam com a consciência pesada. Desobediência. Entendeu? Porque eles tinham desobedecido a Deus. Né? Então, nossos filhos, quando são pequenos, fazem uma coisa errada, o que eles fazem com medo da gente? Se esconde, não é? Tem alguém aqui que é pai e mãe já passou por isso? Eu já passei. Né? Do filho da gente, às vezes, se esconder. Eu, muitas vezes, me escondia do meu pai também. Eu fazia as coisas erradas, eu tinha medo de apanhar, eu me escondia até embaixo da cama. Quando eu era adolescente. Né? Então, é assim. E os meus filhos também, eles se escondiam.
E o que a Adão e Eva fizeram? Se esconderam também. E o que a gente faz quando peca? Foge da igreja, se esconde de Deus. Não quero mais ver ninguém crente, não quero ver nenhum irmão, não quero ver ninguém. Tem mais de fazer igual Davi, né? Davi, quando cortou a orla de Saul, né, a consciência dele, na hora, né, fez ele pensar, não devo tocar no ungido do Senhor. A consciência também ela serve para nos permitir que a gente não cometa o mal, para nos prevenir antes. A consciência tem essa função também. Olha, não faz tal coisa. Vai lá, não faz isso, não faz aquilo. Não faz aquele negócio. Né? Tu sente assim que tu não tem paz quando tu vai fazer um negócio que tu não tem paz? Né? Quando tu não tem paz é porque não é para fazer. Eu já fiz negócio que eu não sentia paz e fui lá e fiz e quebrei a cara. Né? Então a gente vai ver que a nossa consciência, ela pode ser maravilhosa, mas ela pode também ser terrível. Depende de nós. Depende única e exclusivamente de você. Você quem manda. Você manda na sua consciência. Deus deu esse poder para o nosso ser humano de tomar a decisão. Agora vai de você. Então Jesus vai dizer também, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mas Paulo vai dizer que nenhuma tentação também, que a tentação é humana, né? Que Deus também está ali para nos dar o livramento, para nos dar o escape. Então a tentação vem, você cai se você quiser. Se você não quiser, você não cede à tentação. Né? E Jesus vai dizer que ser tentado não é pecado. Pecado é ceder. Igual Josué, né? Que foi tentado, mas venceu a tentação. Exatamente. A pergunta nada a ver com. Mas lá no inferno, a consciência vai funcionar normal? Vai. Eu acho que vai matar as pessoas não morrem disso. A gente vai ver o caso de Lázaro, né? Do rico de Lázaro, né? Direto vai ficar ali, podia estar lá. O rico estava com a mente consciente do inferno, né? Bem consciente. Né? Então, por isso que não vai ter desculpa diante de Deus, entendeu? Não vai ter desculpa. Ah, Senhor, mas eu ia toda a vida no culto. Ah, Senhor, mas eu evangelizava. Ai, Senhor, mas eu fazia isso para o Senhor, eu fazia aquilo outro. Se você não obedecer à lei de Deus, não adianta. A palavra-chave aqui deveria ser obedecer. Sabe? Obedecer. Tanto a lei dos homens quanto a lei de Deus. Vamos lá, continuando. Né? O debate no tribunal. A consciência é como um tribunal que julga condutas aprovando ou reprovando-as. Atua com relação ao presente, passado e futuro. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos, que questionam e aprofundam a análise das ações. Não é assim? Quando a gente está com um negócio para resolver, que a consciência está ali martelando, é através do pensamento que aquilo fica, né? Chega a doer a cabeça, né? Chega a doer, aquilo passa para o físico, dói o corpo, dói a mente, dói a cabeça, né? Então a gente vai ver que, tá? No passado, às vezes a pessoa vem para Cristo e ela era um assassino, um bandido, e ela vem para Cristo, Deus perdoa, ela aceita Cristo. Mas a consciência dela fica ali martelando. Ela matou, ela roubou, ela estuprou, fez isso, fez aquilo. E o que a pessoa deve fazer nesta hora? É rejeitar. Né? Dizer, diabo, estou lavado no sangue de Jesus, fui perdoado pelo poder que há no sangue de Jesus. Não tem mais nada contra mim. Né? Jesus levou sobre si todos os meus pecados. É assim que a pessoa deve agir, falar para ela mesma, para expulsar o capeta que fica ali, ó, na mente. Né? Como disse o João Everaldo, aquele diabinho de um lado e o anjo do outro. Né? Então, a consciência, ela acusa
Então, essa é a consciência do passado. O que é a consciência presente? A consciência do presente é nós estarmos todo dia vigiando, nos esforçando e nos reavaliando no final do dia. Será que eu fiz alguma coisa de mal para alguém hoje? Será que eu magoei alguém? Será que eu machuquei alguém? Será que eu deixei Deus triste hoje? É tu acordar de manhã e consagrar o teu dia a Deus. Consagrar tuas obras, consagrar o teu trabalho, consagrar o teu pensamento, consagrar a tua consciência para o Senhor. Senhor, eu consagro a Ti a minha vida, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, os meus pensamentos, as minhas ações. É você de manhã consagrar-se para Deus e no final do dia fazer uma análise. Isso é consciência do presente. Agora, a consciência futura. Paulo exercita a manter uma consciência sem ofensa diante de Deus e dos homens. Isso chama-se prudência. Decidir limites antes da tentação. A tentação vem, você para, analisa, devo ceder, não devo ceder, devo fazer. Ai, mas eu queria tanto, mas eu tenho bom. Ai, mas eu gosto tanto. Então, isso são a consciência futura. É tu analisar quando vem a tentação e tu examinar, tu olhar, tu avaliar. Mas isso é uma tentação que está vindo para me derrubar. É ter essa consciência de que aquilo ali é um laço do diabo que veio para te derrubar. É essa consciência futura. Tu ter esse discernimento de que quando as coisas que vêm para você é um laço. E não se jogar com tudo, sem analisar nada. Essa é a consciência sobre o futuro. Então, tem as demais consciências, que a consciência não age sozinha. Então, os pensamentos, eles ora nos acusam, ora nos defendem, mas nós temos que saber ter esse discernimento para não ferir ninguém, para não machucar os irmãos. Às vezes, deixar a coisa passar, não falar nada, não comentar nada, simplesmente dobrar o joelho e orar. Quando acontecer alguma coisa com você, alguém te machucou, falou injustiça, deixa passar, não fala nada, ora, bota na mão do Senhor. Isso aí é uma boa consciência. Isso aí é ter boa consciência, tá? Do que ir lá comprar briga, sabe? A consciência é falível. Defeito da consciência, tá? Então nós vamos ver que a consciência, o que é uma consciência fraca? Tá? É aquela consciência mal instruída. É a consciência, tá? Que facilmente se fere, facilmente fica ferida, tá? Podendo confundir o que é ilícito do que é ilícito, do que é certo e do que é errado. Tá? É uma mente legalista. Tá? Consciência ineficaz. A consciência ineficaz reconhece o erro, tá? Mas ela não se conduz ao arrependimento que transforma. Há remorso, mas não há conversão. Há dor, mas não há fé para se voltar para Deus. Isso foi o que aconteceu com Judas, Ele sentiu remorso, mas a consciência dele, tá? Ela não se voltou para Deus para pedir perdão, Bom, tem alguns teólogos que dizem outro assunto, que ele já foi preparado para isso mesmo, Ele jamais poderia se arrepender, mas isso é outro assunto. Consciência corrompida, tá? Ela chama o bem de mal e o mal de bem. É o que está acontecendo na nossa sociedade hoje. As pessoas lá fora estão todas com a mente corrompida. Hoje, você dizer, para uma pessoa que está em pecado, que aquilo é imoral, que aquilo é ilegal, você não tem amor. Você querer mostrar a verdade para uma pessoa que está no erro, se você fizer isso, você não tem amor. Você tem que ter amor. Amor é a
acobertar tudo pro mundo. O amor do mundo é acobertar tudo e tratar as pessoas muito bem. Isso é amor para eles. E amor para nós cristãos é falar a verdade, para tirar a pessoa do pecado, para que ela venha para Cristo e se salve. Isso é amor. Amor não é acobertar pecado, para que a pessoa se sinta bem no pecado. Isso não é amor. Né? Consciência cauterizada. Agora nós vamos aqui que você leu ali, né? A consciência cauterizada perdeu totalmente a sensibilidade. Peca sem vergonha, nega a culpa e sufoca os avisos internos, o aviso que a própria mente dela traz para ela. Ela perde esse sinal, esse sensor. O que é cauterizar? Cauterizar uma ferida. Você coloca um laser ali e cauteriza. A ferida cria uma casquinha, né? E para de jorrar o sangue e a pele vai aos poucos fechando. Isso é cauterizar. Uma mente cauterizada, ela perde totalmente a noção dos valores morais. Ela peca e não sente mais culpa nisso. É normal pecar, é normal roubar, é normal mentir, tudo é normal. É normal falar palavrão, é normal xingar, tudo é normal. Sabe? É uma mente cauterizada. Eu me lembro que assim que eu fiquei crente, foi lá em casa um pedreiro que formou um banheiro. E ele era presbítero, mas esse homem falava tanto palavrão. Gente, eu fiquei tão escandalizada, porque eu era recém, mas fazia um mês que eu estava crente. E na minha mente, na minha cabeça, todo crente era santo. E aquilo para mim me assustou tanto. Eu dizia, meu Deus, o que é isso? Né? Então, é isso que eu digo, a pessoa ter uma boa consciência. Né? Ter uma boa consciência é saber controlar sua língua, controlar seus pensamentos, controlar suas atitudes. Né? Paulo, ao se defender, né, quando foi julgado em Roma, ele falou tudo isso. Eu não pequei contra a lei dos judeus. Tudo que eu faço é que está dentro da lei. Tudo é a lei. A minha consciência está tranquila porque eu não pequei contra ninguém. Então ele vai se defender e dizer que ele tinha uma boa consciência, que ele estava em paz, que ele estava tranquilo. A gente vai ver aqui que a boa consciência, ela é alinhada pela fé em Deus. Né? Quem anda com Cristo não vai praticar as obras da carne. Né? Então a gente vai ver que uma boa consciência, ela não apenas evita o mal, mas ela promove o bem. Uma boa consciência. O que é agora uma diferença entre uma boa consciência e consciência pura? A consciência pura, tá, é a que foi lavada pelo sangue de Cristo. Porque tem a consciência natural, lá do mundo lá fora, daqueles que são bons, que praticam o bem, que é a lei natural que a gente viu até agora, e tem a consciência pura. A consciência pura é aquela lavada pelo sangue de Cristo. Né, que se mantém limpa mediante a confissão e a vigilância. Ela, cada vez que peca, ela reconhece o erro e pede perdão. Isso é uma consciência pura. É sempre reconhecer que você errou. Quando você erra, não fica negando, não fica transferindo a culpa para outra. Isso é ter uma consciência pura. Purificados para servir a Deus com liberdade. Né, de uma consciência tranquila, pura, de estar bem com Deus. Muitas vezes eu vejo o pregador perguntar, você tem certeza da sua salvação? E as pessoas não respondem. Por quê? Porque tem muito crente que não tem certeza da salvação. E por que não tem certeza da salvação? A consciência não está pura? A consciência não está tranquila? E a gente vê que às vezes é uma coisa assim, geral, assim, as pessoas elas não respondem, porque elas têm dúvidas dentro de si.
Se É muito realmente. sério a salvação. Aí às vezes nem é medo, né? Por causa de mínima coisa, assim, porque pela palavra é Porque bem. às vezes a mente está, a consciência está pesando, né? Não é, vou dizer assim, ó, às vezes nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natan. Pedro precisou julgar o canto do gado. Pecados do espírito, como soberba e orgulho, são os que mais se escondem. Exatamente. Entendeu? Então a gente vai ver que a nossa consciência, tá? Ela tem. Às vezes ela pode também ser uma lança, a gente diz, uma faca de duas mãos, né? Primeiro, a pessoa se sente tão santa, tão certinha, tá? Que às vezes ela está pecando e não reconhece, porque ela se sente santa demais, né? Tem esse lado da consciência, tá? Tem que tomar cuidado, tem que fazer a autoanálise. E às vezes ela se sente tão pecadora, né, que ela acha que não é digna de salvação e não é salva. Entendeu? Então tem esses dois lados da moeda. Daí a gente tem que tomar muito cuidado, ter uma consciência responsável. Nós conhecemos a palavra. É tão simples, né? Fazer aquilo que Deus pede, que Deus manda, obedecer. Então, consciência responsável assume, tá, as consequências dos seus atos. Né? Para nós encerrarmos aqui, tá? Paulo afirma que no serviço cristão, tanto quanto sabe, não há acusação de infidelidade contra ele. Isso não significa que ele desconheça todo o pecado ou falha que ele tem. Tá? O tema imediato é a fidelidade na obra do Senhor. Mesmo sem consciência de culpa, ele não se declara justificado. Tá? Ele não se declara justo, mesmo tendo uma boa consciência. Só quem pode julgar é Deus. Mesmo que ele se declare santo, ele ainda não está justificado por Cristo. Né? Então a gente vai ver que não é correto a gente dizer que eu sou completamente santo. Entendeu? Porque nós estamos num processo de santificação. Nós não chegamos ainda no final deste processo. Então nós não podemos dizer que nós estamos 100% santificados, porque nós não fomos ainda santificados. Quando nós tivermos o corpo glorificado, aí sim nós teremos 100% de santificação. Porque perfeito é só Deus. Nós não. Nós estamos nesse processo de santificação. Nem nós. Como é que as coisas estão?